Meus amados, graça e paz, quero compartilhar com vocês um texto que está aqui em João 13, o versículo 10 diz assim: Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Sabe, meus irmãos, este texto é um texto interessante porque ele retrata as palavras de Jesus, Jesus ensinando os seus discípulos como deveria ser o comportamento deles, como eles deveriam seguir a caminhada deles depois que Jesus fosse levado aos céus. Jesus sabia da cruz, Jesus sabia das lutas que esses discípulos enfrentariam depois da sua partida. Eu acho interessante porque aqui ele está falando de limpeza. Quando ele diz que todos já estavam banhados e precisava lavar somente os pés, ele está trazendo para a gente uma figura que nos leva a pensar o que seria este lavar pés, ou somente os pés. Eu acho interessante, meus irmãos, que quando a gente olha para todo o texto, a gente vai ver Jesus se colocando na figura de servo. Ele era o Senhor, ele era o mestre, mas ele lava os pés dos seus discípulos. Ele chama a responsabilidade quando ele toma a bacia, quando ele toma a toalha e se coloca na disposição de lavar os pés daqueles homens. Para eles seria uma humilhação ter os pés lavados pelo mestre, mas Jesus diz isso de forma muito clara, implícito naquilo que ele faz. Se eu que sou o mestre lavo os pés de vocês, quando eu não estiver no meio de vocês, vocês também terão a responsabilidade de lavar os pés daqueles que estiverem à sua volta. Não importa quem ele seja, seja humilde e sirva estas pessoas como eu estou servindo a vocês. Eu gosto dessa ideia porque ele mostra para nós, o Senhor Jesus, que nós precisamos estar com a nossa mente transformada, precisamos estar focados nessa busca constante da santificação, essa limpeza de mente, essa limpeza de coração, para que nós não tenhamos dificuldade nenhuma em atender a necessidade daqueles que estão próximos de nós. Sabe, meus queridos, nós não temos que olhar a quem servimos, nós temos que servir porque Jesus simplesmente serviu. A intenção do nosso servir dentro da sociedade é dar o testemunho de Cristo, é mostrar que Ele caminha conosco e que Ele quer caminhar com aqueles que estão à nossa volta. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que pessoas que andaram com Jesus, que tiveram as suas mentes transformadas, passaram a buscar a santificação, essa limpeza de alma, essa limpeza de mente, essas pessoas tiveram a mesma atitude que Jesus teve. Andou nos passos de Jesus. Olha para a vida de Estevão. Estevão defende a sua fé servindo a comunidade porque ele era um diácono aonde ele estava, ali em Jerusalém. E a função dele era atender, servir a mesa daqueles que precisavam ser servidos. E ele faz isso com dignidade, com simplicidade, como servo, sendo um homem santo, percebido pela sociedade como um homem espiritual. Mas Saulo, aquele que era o algoz dele, que permitiu a sua morte, este já não tinha uma vida santificada e muito menos estava limpo de coração. A palavra de Deus diz que ele teve que ter primeiramente um encontro com Jesus para poder caminhar neste processo que nós, os discípulos de Jesus, aqueles que andam com Jesus, precisam ter. Saulo teve um encontro com Jesus e se transformou em Paulo. Precisamos ser transformados em Cristo Jesus. Essa é a proposta de limpeza, de santificação que Jesus traz para nós de forma prática. As pessoas nos reconhecerão como discípulos de Jesus se nós fizermos aquilo que ele fez. Sabe, meus irmãos, nós temos que perseverar andando nas pegadas de Jesus, fazendo aquilo que ele nos ensinou a fazer, pegando a toalha, pegando a bacia e fazendo o serviço de um escravo. Ele sendo mestre, ele sendo o Senhor, ele fala para nós, nas suas atitudes, que nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos ser
essas pessoas arrogantes que se colocam em uma posição que não é a posição de um cristão. Meus queridos, olhe para a vida de Jesus, um servo fiel. Olhe para a vida de homens que se dispuseram a cuidar daqueles que necessitavam. Barnabé é um exemplo clássico. Ele cuidava também daqueles que necessitavam. Estevão também é um homem que cuidou. Olha para a vida de João, um homem que aprendeu a amar. Um homem que aprendeu com Jesus como deveria ser o amor dele para com aqueles que estavam à sua volta. Olhe para a vida de Paulo, para a vida de Pedro, eles perseveraram, eles não desistiram. Pedro, ele nega Jesus, mas ele se arrepende, ele chora, um choro duro, amargo, mas ele volta, ele continua fazendo aquilo para a qual Deus o separou, o santificou e o limpou. Que nós possamos ser assim, meus irmãos, homens com uma visão clara daquilo que temos que fazer para que sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus, como aqueles que têm Jesus na sua caminhada. Nós precisamos andar com Jesus e fazer o que Jesus fez. Nós seremos um bom exemplo para a sociedade se assim fizermos. Que nesta manhã você aprenda com Jesus, aprenda com esses homens de Deus que aprendeu a fazer o que é certo. Nós sabemos o que temos que fazer. Que sejamos práticos, que possamos todos os dias exercitar a nossa fé e, mais do que isso, que na prática do dia a dia as pessoas possam ver nas nossas atitudes o Cristo a quem servimos. Que Jesus te abençoe, guarde e proteja. E que esta palavra possa ser para você, como é para mim, uma mudança ou uma perspectiva de mudança, para nos tornarmos pessoas melhores. Que Jesus te abençoe e que você o ame do fundo do teu coração.